Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, que você tenha tido uma virada de ano abençoada. Então, por isso, um feliz ano novo, um feliz 2023, que seja um ano abençoado para você, para sua família e que seja um ano sempre na presença de Deus. Então, nesse momento de compartilhar a palavra com você, pensando aí em entrando nesse ano de 2023, como igreja, precisamos pensar na forma em que vivemos. E esse ano é um ano que precisamos pensar numa forma de viver mais saudável, como cristãos, como viver saudável num sentido bem amplo, de vida saudável, tá? De saúde, físico, mente, as emoções, mas também o nosso estilo de vida. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, pensando na organização do nosso tempo, da nossa agenda. Vou compartilhar com você na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto, vamos ler o texto. Olha só o que essa carta diz, o que a palavra de Deus diz para nós neste dia. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso e que Deus abençoe esse momento da reflexão da palavra de Deus. Bem, essa é uma carta que os estudiosos dizem há uma divergência se essa carta foi para a igreja em Éfeso ou se essa era uma carta circular que ela começou em Éfeso ou foi guardada pela igreja de Éfeso. Qual era a diferença? A carta circular é uma carta que vai passando por várias igrejas da época do primeiro século. Tá? Quem trabalha mais a questão de Paulo como autor dessa carta e também sendo a igreja em Éfeso, Paulo provavelmente está preso em Roma e ele está preocupado com a forma de viver dos cristãos, que deveria ser andando no Espírito e não sendo deixado levar pelos desejos da carne. Por isso que ele fala que devemos tomar cuidado com a forma de vivermos, não vivermos como tolos, ou algumas traduções são até mais fortes, não vivermos como pessoas estúpidas. Olha que forte, né, isso. Mas devemos aproveitar. A palavra aproveitar o tempo é remir o tempo, é restaurar o tempo, porque os dias são maus. Paulo está dizendo que nós vamos lidar com dias difíceis, então a forma de vivermos a vida, o nosso tempo, o tempo mesmo, as horas que passam, devemos viver de forma sábia. E como será que é viver de forma sábia? O que Paulo está falando? Então, nesse texto eu gostaria de compartilhar. Primeiro ponto, então, é o problema que Paulo levanta. Tem a ver com a desordem, tem a ver com o estúpido ou com o tolo, que vive não com sabedoria, que não restaura o tempo. Então para pensar um pouco. Eu e você, se não organizarmos o nosso tempo, você sabe disso. Você já gastou energia. Em geral, energia é a sua energia, o seu ânimo, a sua disposição por causa da desorganização. Possivelmente alguma área da sua vida você é tentado a viver de forma desorganizada. E essa desorganização, ela traz prejuízos para você. Você provavelmente já gastou, por exemplo, dinheiro por causa da desorganização. Você desperdiçou recursos. Por exemplo, você deveria programar as suas férias e não programou. E se você deixar por última hora, você e eu, nós gastamos mais dinheiro porque pagamos mais caro
por um voo, por uma viagem, por uma passagem, por uma hospedagem em hotel e assim por diante. A desorganização pode levar você a gastar energia também. Você não sabe onde está uma documentação, você não sabe onde estão as chaves, então a vida se torna mais desorganizada. E com isso, quando nós não sabemos administrar bem o nosso tempo, o que nos leva? Nos leva a perder pontos importantes, momentos importantes da nossa vida, pessoas importantes. Então aquilo que deveria ser importante, que deveria ser prioritário, passa a ser algo que perdemos, porque o tempo vai passando. O tempo, ele não é amigo ou inimigo, o tempo está passando, é como uma ampulheta. As horas passam e às vezes nós dizemos assim, o dia poderia ter 48 horas, mas não, se o dia tivesse 48 horas, mesmo assim a gente gostaria que tivesse mais horas, porque nós precisamos restaurar o tempo, como nós vamos ver com a ajuda de Deus. Às vezes, você sabe disso, às vezes eu e você perdemos amizades por não investir tempo. Às vezes nós perdemos um relacionamento amoroso, o casamento, por não saber administrar o tempo, saber aquilo que é importante. Às vezes perdemos a intimidade com os filhos, o acompanhamento, o crescimento dos filhos, porque não sabemos organizar o tempo. Podemos perder na vida profissional. Às vezes ou estamos estagnados ou estamos desatualizados, não priorizamos aquilo que é importante, só fazemos aquilo que é rotina, o que está proposto, né? E aí perdemos a oportunidade de novas oportunidades de promoção, novas oportunidades de emprego, capacitação, e às vezes deixamos oportunidades passarem, ou seja, não aproveitamos o tempo. O que Paulo está dizendo, que às vezes nós não aproveitamos as oportunidades por não restaurar o tempo. Então é uma tendência do ser humano a viver o caos em alguma área da sua vida. Às vezes tem a ver com a organização prática da casa, às vezes é no trabalho, às vezes é interior, é uma desorganização interior dos pensamentos, das emoções, como lidar com isso. Calma, é da natureza humana, por causa do pecado que nos seduziu, por causa de valores do mundo, das tentações do diabo, das distrações em que vivemos. O comum, o ser humano caído, o ser humano pecador, é não saber administrar a sua vida, o seu tempo. Por mais que você tente ter o controle das coisas, muitas vezes ela passa ali pela essa falta de controle, você não consegue remir o tempo. E aí nós vivemos como o tolo, ou como aquela tradução diz, o estúpido. Perdemos energia, dinheiro e vivemos às vezes num caos da nossa vida, e não é saudável viver assim. Bem, olha só, trabalhar demais pode nos levar ao pecado, como trabalhar de menos também pode nos levar ao pecado, a uma desorganização. Trabalhar demais, você às vezes fica muito ansioso, às vezes é a ganância de ter mais, e você não conseguiu organizar a sua agenda profissional e acaba negligenciando a sua saúde, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, a sua vida com Deus. Trabalhar de menos também, como diz os antigos, o ditado, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Você poderia gastar mais, fazer alguma coisa na sua vida, às vezes como aposentado, ou como você está passando por uma dificuldade na sua vida que não está trabalhando, poderia aproveitar esse tempo e não está aproveitando. Então trabalhar de menos também pode te levar a uma desorganização, a não viver como sábio, mas como um tolo. Então, por causa do pecado, afetou a nossa relação com Deus e a nossa relação com o tempo, com aquilo que é importante. Veja só, o texto continua dizendo assim: não se embriaguem com o vinho. O que é se embriagar? Pensa normalmente no bêbado. O bêbado, ele perde o controle de si mesmo. Ele perde, às vezes, fala coisas que não deveria falar, perde a coordenação motora. Então, é uma relação da desordem também. Então, naturalmente, o ser humano pecador, sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, distante de Deus, ele vive às vezes embriagado nessa desorganização e nesse caos. Mas olha só, o texto diz sobre a solução. Ele diz assim: olha, não faça isso, procure restaurar o tempo. Então, se o problema é a desordem, é viver como tolo, a solução do texto, o texto está dizendo assim: olha,
precisa restaurar o tempo, existe uma ordem. Viva como sábio. E como é que eu vivo como sábio? Isso diz: busquem compreender qual é a vontade de Deus. Então, Deus nos ajuda a redimir o tempo. Veja só, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, sobre a pessoa de Deus. Deus, como Criador, lá em Gênesis apresenta que ele é organizado. Podemos lembrar dos dias que ele fez a criação, podemos lembrar de quando ele deu a ordem para Noé construir a arca, foi de uma forma organizada. Podemos lembrar quando foi para construir o tabernáculo, foi de uma forma organizada. Podemos ver isso na própria agenda de Jesus. Certa vez Jesus disse: olha, agora não, agora eu já fiz o atendimento nessa cidade, eu preciso ir para outra cidade. Jesus tem uma agenda, Jesus sabe remir o seu tempo, administrar o seu tempo. Veja só, Jesus veio para nos ajudar a viver de forma abundante, de viver de forma saudável. Então Jesus ajuda você, me ajuda a restaurar esse caos que muitas vezes nos encontramos como homens e mulheres perdidos na nossa vida, perdidos nesse tempo que ele vai embora. Você acorda, daqui a pouco está na hora do almoço, daqui a pouco está na hora de jantar, daqui a pouco você está dormindo. E passa mais um ano, como nós estamos entrando agora em 2023. Você pode dizer, como passou rápido? Talvez você não, como demorou. Mas o ponto é, precisamos se preocupar com a forma que vivemos conforme a vontade de Deus. Como sábios, confiando em Deus. Tá bom? Então, buscar compreender a vontade de Deus lhe torna sábio. Jesus lhe torna uma pessoa sábio que, claro, de acordo com a sua personalidade, do seu jeito, você vai se organizar. Aquilo que é importante, o casamento, os filhos, a igreja, o ministério, o seu trabalho, a sua vida profissional, você mesmo, a sua saúde. Mas isso é com a ajuda de Deus. É na busca constante da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus revela aquilo que é importante. Por isso que o texto diz, bem, se o bêbado se embriagou, ele perde o controle, agora nós não devemos viver assim? Qual é a solução? Deixar-se encher pelo Espírito de Deus. O texto diz, se encham do Espírito de Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito de Deus, nós administramos bem o tempo, buscamos compreender qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Inclusive, você vê o texto diz que nós passamos até a ter tempo para louvar a Deus. Você pode parar para pensar, quando a nossa vida é um caos, a gente começa a negligenciar a nossa devocional, negligenciamos o culto semanal. Né? Por exemplo, domingo passado tivemos uma mensagem gravada que foi transmitida ao vivo. Hoje também é assim. Muitas pessoas não se organizaram, falaram, não, é mais um domingo, não vai ter o culto presencial, nem vou ouvir essa mensagem. Ou seja, é uma falta de organização para entender que é importante um culto semanal a Deus, uma dedicação exclusiva, comunitária. É importante a sua devocional, mas o que acontece? Há uma tendência nossa, quando estamos vivendo a desordem, vivendo como tolos, vivendo distante da graça de Deus, vivemos de forma organizada, onde aquilo que é importante, como o relacionamento com Deus, como a família, a saúde, a igreja, os irmãos, claro que a vida profissional também, as finanças também, mas como organizar isso? Somente com a ajuda de Deus. Deixe-se encher do Espírito Santo, busque compreender a vontade de Deus. E para a nossa aplicação, vamos pensar um pouquinho aqui. Como aplicar isso? Quando Paulo está dizendo assim, olha, não vivam como os pagãos, não vivam como tolos, não vivam nas trevas, onde você tem que ocultar a sua vida, onde é uma vida que às vezes você se envergonha dela. Então, Paulo está dizendo, não, vivam como sábios. A gente tem que viver como aqueles que vivem na luz e não nas trevas. E a luz de Cristo nos traz clareza de vida, nos traz propósito, nos traz o que é importante. O que é importante? A forma que eu vivo tem que ser aquilo que é importante. Se eu passo a colocar aquilo que é importante como secundário, eu estou deixando a vida passar e vou me desorganizando. E vai atrapalhar o meu casamento, a minha relação com meus filhos, a minha saúde mental, emocional, espiritual. E aí vira esse caos que você fala, eu sou perdido. Então,
Se você se encontra nessa situação, entrando em 2023, coloca um propósito. Coloca um propósito, um ano de vida saudável, com a ajuda de Deus. Não tente por si só. Então, como aplicação, eu diria para você, não negue que você tem dificuldades com o tempo. Não negue que a sua agenda muitas vezes é uma bagunça. Ou que às vezes você não tem uma agenda. Eu não estou falando de uma agenda só física, se você tem, tudo bem, se você usa celular. Lembra que eu falei há pouco tempo na igreja que, né, até esse bichinho aqui, esse aparelho celular, o aparelho celular, ele pode ser uma bênção. Então, utilize isso para administrar bem seu tempo, as agendas, os lembretes, para lembrar você de coisas que são importantes. Agora, não utilize a tecnologia para distrair você. Então, primeiro, não negue que você tem dificuldade em alguma área ou toda a sua vida em administrar o tempo, em saber o que é importante, agenda, de organização mesmo, de ter uma vida mais simplificada, mais organizada. Não negue essa desordem que muitas vezes você está vivendo. Não negue, reconheça isso de Deus. Só que assim, não adianta só não negar. Às vezes você fala, não, eu sou assim mesmo. Tem gente que diz assim, não, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, eu sou desorganizado. Ou tem gente até que diz assim, eu sou muito criativo, por isso que tudo é uma desordem. Não, eu não sou sistemático. Não é verdade. Às vezes, essa desordem que eu e você vivemos tem a ver com uma desordem interior, tem a ver com a nossa paz com Deus, com a nossa paz com o outro. Às vezes é uma fuga de viver numa vida saudável com Deus, de responsabilidade. Então, tenha consciência hoje, conforme diz o texto, não vivam como estúpidos, não vivam como tolos, mas vivam como sábios, procurar aproveitar o tempo. O tempo, se você não restaurar o tempo com a ajuda de Deus, buscando a vontade de Deus, se não permitir que Jesus ajude você a restaurar o tempo se vai embora. A idade vai chegando, o tempo vai passando, os dias vão passando, vai ser mais um ano que vai passando e você vai continuar vivendo uma vida não saudável. Então perceba que a desorganização, o caos, traz prejuízo para você. Então, primeiro, não negue, não negue que você tem dificuldades por causa do pecado, dos nossos desejos, por causa das distrações. Não negue isso. Mas perceba, tenha consciência que a desorganização está trazendo sérios prejuízos para você. Prejuízo na sua saúde. O seu corpo está clamando, a sua mente está pedindo descanso, o seu coração, o seu sentimento, o seu casamento está clamando por restauração, por investimento, por parar. Não negue que a desorganização está talvez gerando prejuízo no seu casamento, está gerando prejuízo com a relação com seus filhos. Às vezes você e eu perdemos a relação com os filhos por desorganização. As finanças, às vezes entramos em dívidas, às vezes não sabemos o que entra na nossa casa financeiramente, o que sai, começamos a gastar mais do que ganhamos. Ou então não dedicamos tempo para trabalhar e ter a renda suficiente para sobreviver. E aí sobrecarregamos as pessoas, sobrecarregamos aquele que amamos, porque nós não unimos forças para trabalhar. Entende? Então, a desorganização pode gerar problemas financeiros. Às vezes perdemos amigos, às vezes a desorganização traz prejuízo para os seus amigos, traz prejuízo para a igreja. Traz prejuízo quando você não se organiza para contribuir com dízimos e ofertas. Você não se organiza para estar semanalmente com a gente no culto semanal. Você não se organiza para participar de um ministério, para ajudar ali na missão. A missão é a vontade de Deus. Perceba como... Então, perceba, eu e você temos que perceber que a desorganização, ela traz prejuízo para você. Tá bom? Então não diga assim, eu sou assim mesmo. Eu não sou sistemático, tá bom? Agora, busque conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus vai te colocar a restaurar o tempo e dizer assim, o que é importante da vida? O que é importante para essa entrada de 2023? O que eu quero fazer diferente que eu não consegui em 2022? O que é importante? Então, procure a vontade de Deus. O que a Bíblia diz? Eu faço uma pergunta importante para mim e para você. O que é importante para Deus e que não é mais importante para mim? O que está no coração de Deus, com a vontade dele, os seus princípios,
os seus ensinamentos, os seus planos, seus sonhos, e que agora não é mais importante para mim. Eu deixei. Talvez a palavra, talvez a espiritualidade, talvez eu estou valorizando coisas do que pessoas, o status e fama do que uma vida mais simples junto com as pessoas que Deus colocou para cuidar. Talvez eu estou ansioso demais, estou preocupado demais, estou ocioso demais, pode ser, tá certo? Tô distraído demais, estou muito no entretenimento, trabalhando pouco, ou às vezes estou trabalhando muito e não descansando. Olha só, tá vendo o desequilíbrio? Então, Jesus nos ajuda a restaurar a sua agenda e o seu tempo. Então, pergunte, responda isso. O que é importante para Deus? Que deixou de ser importante para você? Ao responder isso, vai te ajudar. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos restaurar o tempo. Tá bom? Então, que esse ano seja um ano de vida saudável. A vida saudável é uma vida equilibrada. Não é foco só numa coisa. Quando nós chegamos na fase adulta, e você sabe disso, o adulto tem que lidar diferente da criança. A criança depende dos pais. As crianças têm a preocupação com a escola, depois vai aumentando. Mas a fase adulta que eu e você que nos ouve aqui na internet, neste domingo ou em outro momento da semana, do dia, você sabe disso, que a fase, o público provavelmente que vai ouvir essa mensagem é adulto. O adulto, ele tem que lidar com várias áreas, com vários papéis, com várias responsabilidades. E se você não se atentar e estar consciente às suas responsabilidades, você vai viver uma vida que não é saudável. Você não vai viver como o sábio que aproveita o tempo, aproveita as oportunidades, porque as oportunidades vão passando, o tempo vai passando e você deixa de viver uma vida abundante em Cristo. Então, que esse ano seja um ano em que buscar a vontade de Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar, ser cheio do Espírito Santo vai te ajudar, vai me ajudar, vai ajudar a nossa comunidade a viver de forma mais saudável. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana, um feliz 2023 e eu te vejo, se assim Deus permitir, no próximo domingo, já de uma forma organizada, a pensar com esse objetivo. Esteja sempre conosco nos cultos, participe da comunhão da igreja, priorize aquilo que é importante. Gostaria de orar por nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por um ano que se passou, mas pelo ano que inicia. Que esse ano de 2023 seja um ano abençoado na Tua presença. Deus, é uma tendência nossa, o nosso coração se desorganizar. O Senhor sabe disso. Temos uma tendência rápida a nos afastar da Tua presença, a nos afastar dos Seus valores, nos afastar dos Teus ensinamentos, nos afastarmos da Tua palavra e vivemos segundo a nossa vida, às vezes a nossa inteligência, a Deus, buscando coisas que não é importante às vezes, e nos desorganizando, Pai. Desorganizando a nossa casa, a desorganização na nossa vida profissional, na nossa saúde, na igreja, na comunhão dos irmãos, nas amizades. Pai, por isso, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, pela nossa desorganização, pela nossa desordem. Perdoa, Senhor, pela nossa irresponsabilidade. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que vivemos como estúpidos, não aproveitando o tempo com a Tua graça, com a Tua ajuda, porque o Senhor é aquele que nos ajuda a viver o tempo de forma saudável. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas irresponsabilidades, mas queremos viver cheios do Espírito Santo e não mais como aqueles que se embriagam com o vinho e se perdem o controle da sua vida, mas aqueles que se enchem do Espírito Santo ao ponto de saber a vontade do Senhor, a Tua vontade, Deus, na nossa vida e valorizar aquilo que é importante, ver uma vida saudável. Pai, ajuda a nossa igreja a ver uma vida saudável, priorizando o relacionamento contigo, priorizando o relacionamento com a igreja, priorizando a missão de evangelizarmos, priorizando a Deus o cuidado da saúde dos familiares e vivemos em paz uma vida abundante com Cristo. Que Cristo, ó Deus, seja o Senhor da nossa vida e nos ajude a restaurar a nossa agenda. Que haja organização na casa do meu irmão, da minha irmã. Que tenhamos uma boa semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma excelente semana na presença de Deus.